Bom dia, turma. Gravar aqui a resolução das questões da disciplina de estabilidade. Vou fazer aqui, eu fiz à mão essas questões, aí vou explicar aqui passo a passo para vocês, certo? Então, começando aqui, né, a primeira questão, nós temos aqui uma carga, uma estrutura biapoiada. Aqui nós vamos ter um apoio de segundo gênero, né? Ele vai ter uma reação na vertical aqui que eu chamei de VA e uma reação aqui na horizontal que eu chamei de HA. Aqui vai ter um apoio de primeiro gênero que vai ter uma reação na vertical que eu chamei de VB. Essa minha estrutura, ela está sofrendo um carregamento, uma carga concentrada de 5 kN, bem aqui a uma distância de 1 metro do meu apoio A. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o valor das reações de apoio, certo? Então, eu vou aqui, né? Reação das forças na horizontal é igual a zero. Aí, como eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, eu tenho que minha reação no ponto A, na horizontal, é igual a zero. Reação na vertical também tem que ser igual a zero, porque minha estrutura está parada, né? É uma estrutura isostática. Então eu tenho que o VA mais o VB menos os 5 kN é igual a zero. Então, o VA e o VB, eu estou dizendo que eu estou atribuindo que eles são reações de apoio de baixo para cima. De baixo para cima VA e de baixo para cima VB. E eles estão reagindo a esse carregamento aqui de cima para baixo. Por isso que ele ficou aqui, ó, VA mais VB é menos 5 kN é igual a zero. Então, nós vamos chegar bem aqui nessa equação, né? VA mais VB é igual a 5 kN. Agora, como é que eu vou determinar o valor do VA e do VB? Eu vou considerar bem aqui o somatório dos momentos no ponto A. Quando eu vou considerar o somatório do momento no ponto A, eu tenho que, como ele é um apoio de segundo gênero, esse valor bem aqui, o somatório dele vai ser igual a zero. Então nós temos o seguinte, que o somatório das forças, o somatório dos momentos no ponto A é igual a zero. Então eu vou deslocar todas as forças para esse ponto aqui, ó, o ponto A. Então a primeira força que eu vou deslocar vai ser a reação no ponto B, né? Que eu chamei aqui de VB. O VB, ele está nessa posição. Se eu for transportar ele para cá, eu vou deslocar 4 metros. Por isso que eu peguei aqui, ó, 4 vezes VB. E por que está com sinal positivo? Porque ele tende a girar a estrutura no sentido anti-horário. Por isso que ficou mais 4VB menos 5. Esse aqui vai ser a minha outra carga que está interagindo aqui na minha estrutura. E ela tende a girar a estrutura no sentido horário. Ela tende a fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento no sentido horário. Por isso que nós vamos atribuir um sinal negativo para essa carga. E qual o deslocamento dela? Ó, é de 1 metro. Eu não botei aqui porque não vai mudar nada. Então, vai ficar aqui, ó. O somatório dos momentos no ponto A vai ser 4VB menos 5, que é igual a zero. Então vai ficar 4VB, que é igual a 5 kN. Então o VB é 5 dividido por 4. Eu tenho que o valor de VB é 1,25 kN. Se eu sei o valor do VB, que é esse valor aqui, e eu sei que o VA mais o VB é igual a 5 kN, é só eu jogar esse valor aqui do VB nessa fórmula e achar o meu valor do VA, que é de 3,75 kN. Então, ó, aqui para a construção dos diagramas. Vamos começar aqui primeiro com o diagrama do esforço cortante. No diagrama do esforço cortante, nós vamos começar aqui pelo ponto A. O ponto A, ó, nós sabemos que ele começa com 3,75. Então 3,75, essa minha carga está indo aqui de baixo para cima. Então aqui, ó, nesse meu primeiro ponto, a carga está bem aqui nesse ponto, é igual a zero. E ela vai subir 3,75. Ela foi para cá 3,75. Sinal positivo.
Como a minha estrutura não tem mais nenhum carregamento aqui nesse trecho, ela é constante 3,75 kN. Então eu tenho esse carregamento aqui positivo de 3,75. Quando ele chega bem aqui nesse ponto aqui, ó, ele vai descer 5 kN. Então aqui eu tinha 3,75, eu vou descer 5. Quando eu descer 5, eu vou ficar com um carregamento negativo de 1,25 kN. Eu tenho esse carregamento aqui de 1,25 kN, ele está negativo. E na minha estrutura, ó, vejam que não tem mais nenhum carregamento aqui nesse trecho. Como não tem mais nenhum carregamento, eu faço apenas uma linha reta, né, que é esse valor de menos 1,25 kN. Quando eu chego bem aqui no final, eu tenho aqui essa reação no ponto B. A reação no ponto B, ó, ela vai estar subindo 1,25 kN. Então eu tenho o valor de menos 1,25, eu vou subir 1,25, vou ficar aqui, vou fechar bem aqui a minha estrutura no zero. Então o meu diagrama do esforço cortante, né, eu tenho aqui que subiu 3,75, chegou nesse ponto, desceu 5, constante, subiu 1,25. Aí eu boto sempre aqui o sinal positivo, né, faço uma marcaçãozinha aqui e um sinal negativo e outra marcação para cá. Agora vamos aqui para o diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor, primeiro, considerar que aqui nas reações de apoio o momento é igual a zero. Então aqui é igual a zero, nesse ponto aqui é igual a zero e nesse ponto aqui é igual a zero. Como é que eu vou calcular o meu diagrama do momento fletor? O meu diagrama do momento fletor eu posso considerar tanto ele vindo da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Eu vou considerar bem aqui da direita para a esquerda. Nós temos que saber, ó, essa carga ela vai estar fazendo uma variação no momento apenas nesse ponto aqui, ó. Então eu tenho essa minha carga aqui no VB que é de 1,25. Qual o momento que essa carga vai gerar nesse ponto? Ó, se eu chegar bem aqui nesse ponto, eu vou estar considerando apenas o momento que esse carregamento aqui, que essa reação VB está fazendo bem aqui nesse ponto. Se eu estou considerando esse ponto aqui, então eu não vou considerar o momento que essa força vai estar interagindo, porque aqui essa força ela está com um deslocamento igual a zero. Se ela está com um deslocamento igual a zero, essa força não vai estar influenciando no momento. Então a única força que está influenciando no momento nesse ponto aqui é o VB. E qual vai ser o momento nesse ponto aqui, ó? Vai ser VB vezes esse deslocamento aqui de 3 metros. Então eu tenho VB vezes 3. Quanto é o valor de VB? 1,25. Se eu multiplicar por 3, eu vou chegar nesse valor de 3,75. Aqui é 3,75 kN. Então, bem que nesse ponto, ó, e lembrando, aqui como a carga vai girar no sentido anti-horário, positivo. Então essa carga aqui, ó, esse momento que essa força vai gerar nesse ponto, vai ser um momento de 3,75 positivo. Então eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui é 3,75. Para esse ponto aqui, ó, eu sei que aqui é 0 e aqui é 3,75. Eu só faço ligar esses pontos, certo? E considerando que para baixo o momento, quando ele é positivo, ele tem que ser para baixo. Então eu boto aqui esse sinal aqui dizendo que o momento está positivo e faço essa representação da minha estrutura, aqui do meu diagrama do esforço, do meu esforço fletor.